E aí, pessoal da internet, beleza? Bem, esse aqui é um primeiro programa, um primeiro vídeo aqui para o canal, é o programa piloto, digamos assim, que a gente vai continuar fazendo vídeos aqui, vou tentar colocar vídeos semanalmente aqui e sempre temas ligados à história, sempre. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui métodos de tortura que demonstram até onde pode chegar a crueldade humana. Vou tentar aqui falar sobre alguns dos mais aterrorizantes, principalmente da Idade Média. O primeiro método de tortura que nós vamos falar aqui hoje é o açoite ou azorrague. Como vocês podem ver aqui na imagem, o açoite ele é muito conhecido por nós aqui brasileiros porque foi usado durante a escravidão, mas o seu início mesmo começou na Roma Antiga, onde os soldados eles castigavam os condenados, os presos políticos, e ele basicamente é formado por uma tira, de onde começa o chicote, de onde se pega o chicote, e se divide em 8 tiras de couro. Cada uma dessas 8 pontas você tinha um instrumento que perfurava ou cortava, ou se não, osso de carneiro. Ou seja, deve doer pra dedéu. Aqui no Brasil foi usado durante a escravidão. Era a forma de castigo mais comum aqui no Brasil contra os escravos. E aqui era conhecido como tronco, que na verdade não se falava muito do açoite, mas falava, olha, vai para o tronco. Se amarrava o escravo em um tronco de madeira e açoitava o escravo naquele tronco. Geralmente o castigo do escravo aqui no Brasil ele era feito por etapas. Ou seja, primeiro açoitava bem o escravo no tronco, depois pegava a navalha e cortava as partes que foram açoitadas nas costas dos escravos ou na frente, porque de vez em quando o escravo virava, e depois colocava limão, sal e urina e acorrentava ele e deixava ele exposto ao sol, ou seja, uma crueldade tremenda, né? Mas era uma espécie de castigo praticada contra os escravos aqui no Brasil. Além do açoite, existiu também o açoite de ferro, que é conhecido, ele é mais conhecido como flagelo. Esse processo dolorido que é feito com açoite de ferro é conhecido como flagelo, que foi o mesmo castigo que Jesus Cristo recebeu aí segundo a Bíblia. E na Idade Média, esse açoite de ferro, ele geralmente tinha uma bola espinhosa de ferro na ponta, que era utilizado durante as guerras. Quando o inimigo estava ferido no chão, eles utilizavam esse açoite com a bola de ferro para terminar de executar o inimigo. Nosso próximo instrumento aqui, que era um tipo de castigo considerado leve na Idade Média, né? Mas dependia muito do que aconteceria depois que você era preso a ela. Era a berlinda. Ela consistia em um instrumento de madeira com 3 furos. O furo central para a pessoa colocar a cabeça ali e os braços, logo a pessoa ficava presa com a cabeça e os braços. E a berlinda ficava geralmente nos mercados e nas feiras da Idade Média. Ou seja, por que eu disse que dependia do processo? Porque quando a pessoa estava presa na berlinda, o que era torturante para ela não era ficar preso na berlinda, e sim as zoações, né, porque ela ficava exposta ao público, e também ela poderia ser ao mesmo tempo ali agredida pelas outras pessoas. Sabe-se lá como as pessoas poderiam agredir, né? Isso vai de cada ser humano que passava frente a uma pessoa que estava presa na berlinda. A berlinda, como era um castigo leve, era mais para os mentirosos, as pessoas que bebiam demais, as pessoas que brigavam muito, geralmente as mulheres. E essas pessoas que eram colocadas na berlinda, logicamente, como elas ficavam em centros comerciais, elas eram insultadas pelo povo.
Agora um dos instrumentos assim mais cruéis já utilizados, que não foi utilizado somente na Idade Média, mas ele veio sendo utilizado desde os egípcios antigos e principalmente pelos babilônicos, é a mesa de estiramento. O que consiste a mesa de estiramento? A pessoa é colocada sobre essa mesa e os pés são fixados em anéis e os braços em correntes e essas correntes em manivelas. E conforme essas manivelas eram giradas pelo carrasco, o corpo da pessoa ia esticando e ia quebrando ossos, arrebentando articulações, enfim, o corpo chegava a ser esticado 30 centímetros até a morte da pessoa. Ou seja, era uma agonia terrível para quem estava sofrendo aquele tipo de tortura. And how many? 5. No. That's no use. Agora um tipo de tortura que era cruel, principalmente com as mulheres, é o esmaga-seios, que era o terror das mulheres nessa época. Na França e Alemanha, o esmaga-seios ele era conhecido como tarântula ou tarântula espanhola. Consistia em que a ponta desse esmaga-seios era aquecida na brasa e depois se pegava os seios da condenada e mutilava os seios dela. Era uma forma de castigo mesmo. Esse utensílio, esse instrumento de tortura contra as mulheres foi muito usado durante a caça às bruxas, que era a caça aos hereges, principalmente as mulheres que eram condenadas por prática de bruxaria. Outro instrumento que era o terror das mulheres nessa época, mas esse também servia para os homens, era a pera. A pera é complicado, né? Porque ele é extremamente cruel. A pera ela tem esse nome por seu formato, que parece uma pera, e aquele instrumento era inserido na boca do condenado, seja homem ou mulher. Quando era uma mulher, era inserida também na vagina ou no reto. E a pera tinha um parafuso, e esse parafuso, conforme ele era aberto, ela abria dentro do corpo da pessoa. Ou seja, intestino era cortado, no caso entrasse pela boca, a garganta era cortada. Geralmente a pera era utilizado em pessoas que tinham práticas homossexuais ou de incesto. Agora um dos instrumentos aqui que talvez seja o pior dos instrumentos dessa nossa lista aqui de hoje é o empalador. É inacreditável que alguém tenha pensado num instrumento como esse. Ele consiste em um tronco de madeira ou de ferro para cima com uma ponta e a pessoa ela é desnuda, furando assim através da vagina ou do reto até atravessar todo o interior da pessoa e atravessar pela boca. Ou seja, a pessoa era praticamente ali empalada e colocada ali de forma que não atingissem órgãos vitais, que ela continuasse viva, empalada daquela forma e exposta nos castelos e tudo mais. Esse tipo de castigo era para as pessoas que eram encontradas armadas. Acredita-se que os turcos e os assírios que começaram a difundir esse método de tortura. A roda do despedaçamento também é bem complicado de falar, porque ela é muito cruel. A pessoa era presa nessa roda, nua, e abaixo dessa roda você tinha uma série de instrumentos cortantes e brasa. Ou seja, o carrasco ia girando aquilo e aquilo ia cortando o corpo da pessoa e ao mesmo tempo assando. Resumindo, a pessoa morria ali assada, assava por dentro. O serrote, ele é um instrumento que foi largamente utilizado na Idade Média e também no início da Idade Moderna, em que a pessoa era colocada de cabeça para baixo e esse serrote a cortava por entre as pernas. Isso servia para quê? Para assegurar
oxigenação do cérebro continuasse e o sangramento não fosse tão rápido. Assim a pessoa só morria, ela tinha consciência de que estava sendo serrada e ela só morria quando o serrote chegava na altura do umbigo. Bem, esse instrumento aqui, que é o cinto de castidade, ele não é bem um instrumento de tortura. E na verdade eu acho que ninguém gostaria de usar um cinto de castidade, né? Mas foi largamente utilizado na Idade Média. Também atualmente há casos aí de maridos que forçam as suas mulheres a usar cinto de castidade, etc, etc, etc. São coisas mais extremas, mas era muito comum na Idade Média. Bem, o cinto de castidade ele poderia ser masculino ou feminino. Geralmente o masculino era utilizado dentro dos castelos para que os homens fossem impedidos de estuprarem as mulheres do feudo, e o cinto feminino geralmente era dado para um casal para que aquilo estimulasse a fidelidade. Era colocado, por exemplo, na mulher quando o marido estava ausente por muito tempo para evitar qualquer tipo de estupro ou infidelidade. Isso era muito comum na Idade Média. Bem, esses aqui são itens de mutilação. São alguns apetrechos que eram utilizados por carrasco ou comandantes. Isso foi largamente utilizado durante a Segunda Guerra também, com prisioneiros de guerra. Geralmente, na Idade Média, era utilizado para marcar o rosto de ciganos, bruxas, enfim, hereges. Eu vou passar aqui uma cena também para mostrar alguns desses apetrechos do filme O Labirinto do Fauno. Garcés tiene razón. Vas a contárnoslo todo, ¿verdad? Porque precisamente para eso hemos traído unas cosillas. Cosas que aprende uno por ahí. Al principio no voy a poder confiar en ti. Pero cuando acabe de usar esto, me vas a decir alguna que otra verdad. Cuando pasemos a estas, ya vamos a tener una relación, ¿cómo diría yo? Más estrecha, como de hermanos. ¿Ah? Ya lo verás. Y cuando lleguemos a esta, te voy a creer todo lo que me digas. Bem, essa aqui é a mesa de evisceração, que também é muito cruel. Ela consistia em uma tábua presa a uma roldana e algumas cordas com os ganchos. Ou seja, a vítima era presa a essa tábua, o carrasco abria o corpo da vítima e prendia esses ganchos no intestino ou em algum órgão, de forma que, quando ele girava a roldana, essas cordas com os ganchos puxavam para fora as vísceras da vítima. Geralmente a vítima poderia ficar viva com as vísceras para fora durante dias e dias. E quanto mais a vítima ficava viva, melhor era considerado o carrasco. Bem, esse instrumento de tortura aqui, ele também é considerado leve e geralmente punia pequenos furtos. O ladrão colocava a mão dentro dessa caixinha e o carrasco apertava aquilo. Ou seja, os pregos atravessavam a mão até que a mão dele ficasse inutilizável. E também ficavam marcas nas mãos. E isso servia de exemplo para as outras pessoas que vissem essa pessoa com a mão marcada. Ou seja, foi um ladrão que foi punido. A guilhotina é um dos instrumentos assim mais conhecidos de execução por filmes e tudo mais, e ela é bem recente. Falando em tempos históricos, ela é mais recente, porque ela foi largamente utilizada na Revolução Francesa. A Revolução Francesa aboliu os métodos de tortura da Idade Média, porém implementou a guilhotina. Ela tem esse nome porque ela foi inventada pelo Dr. Ignace Guillotin. Todas as pessoas condenadas à morte na França eram decapitadas pela guilhotina, ou seja, era uma morte muito rápida. A guilhotina era extremamente amolada, quando a lâmina descia, cortava a cabeça da pessoa imediatamente.
A morte por enforcamento é utilizada até hoje em países como o Irã, por exemplo, que consiste em que o condenado coloca a cabeça dentro de uma corda frouxa e ele é solto. Nisso que ele cai, a corda aperta e corta a respiração do condenado e leva ele à morte. Saddam Hussein foi condenado à forca. Existe até um vídeo que eu vou passar aqui para mostrar que isso é utilizado até hoje. A morte por fogueira, ela foi largamente utilizada desde tempos mais remotos. Servia para punir traição ao rei, heresia, bruxaria, principalmente nos tempos da Inquisição. Atualmente ainda existe o uso da fogueira para matar pessoas, principalmente na Índia e no Quênia. E tem duas fogueiras que eram utilizadas de formas diferentes. Uma fogueira, quando ela era grande, ela não matava a pessoa queimada como se pensa, muito pelo contrário. O condenado morria ao inspirar monóxido de carbono, que é venenoso para o corpo humano, ou seja, ele morria antes de ser queimado. E o caso da fogueira menor era mais cruel. O condenado tinha a sua consciência mantida enquanto era queimado aos poucos, ou seja, a pessoa era queimada viva, de fato, diferente da fogueira grande. Coragem, irmão! Lembre-se de Dom Sino! A Dama de Ferro era um aparelho de tortura também muito conhecido, em que era um sarcófago muito grosso e tinha a cabeça de uma mulher esculpida no seu topo. Dessa forma, a execução ficava mais refinada. E o condenado era colocado ali dentro, de forma que quando era fechado o sarcófago, diversos pregos atingiam o corpo da pessoa, mas nunca os órgãos vitais. Dessa forma, ela era mantida viva ali dentro e gritando. Só que aquilo era tão grosso que não dava para ouvir o grito da pessoa do lado de fora. É muito cruel, né? E foi a inspiração para o nome da banda de metal Iron Maiden. Não vamos pensar que a tortura é coisa antiga, porque a tortura é utilizada até hoje mesmo com todas as questões de direitos humanos, de evolução. Enfim, muitos métodos de tortura são utilizados aqui no Brasil. É só assistir o filme Tropa de Elite que vocês vão ver métodos de tortura. O uso legítimo da força e da violência é largamente utilizado e as condenações por morte são permitidas em alguns países. E são utilizados cadeira elétrica, fuzilamento, enforcamento e injeção letal. E mesmo depois de tanto tempo, já superamos a Idade Média e as nossas atitudes continuam sendo medievais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso programa. Esse foi o nosso primeiro
Vou fazer outros, tentar fazer semanalmente. Se você gostou, se inscreve aí para dar uma força. Gostaria de indicar um livro que tem a ver com a Idade Média, que é da Chiara Fugone, que é o livro Invenções da Idade Média, que não vai falar sobre os aparelhos de tortura, mas vai falar sobre diversas invenções para a gente tirar da cabeça aquele mito de que a Idade Média foi somente a Idade das Trevas. Gostaria de indicar um filme que também apareceu aí na edição do vídeo do nosso programa, que é O Nome da Rosa, que é um filmaço que vai falar um pouco sobre a questão das heresias, de assassinatos também, é um filme de investigação, enfim. Muito obrigado aí pela paciência, inscrevam-se no canal, avaliem, valeu!